pé, irmão, nessa noite. Aleluia! Muito me alongar muito não, mas Deus tem colocado no meu coração essa palavra. Capítulo 18 e o verso 18 por diante, que diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, eis o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não terás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 26 diz assim: e os que ouviam isso disseram: logo quem pode salvar-se? E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Vamos até aqui, irmãos. Aleluia! Aquele homem, a Bíblia diz no livro de Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a gente tem aqui, irmãos, um jovem que, ao ouvir a palavra, pregada por Jesus, ele não teve fé. Ao invés dele ter fé, a Bíblia diz que ele ficou muito triste. Glória a Deus. Ele se entristeceu pela palavra que Jesus estava me falando, porque por causa da riqueza, irmãos. Jesus disse para ele vender o que ele tinha, dividir com os pobres, Ele precisava. Jesus mexeu ali no orgulho daquele homem, Ele disse assim: tudo que o Senhor falou eu tenho feito desde pequeno, Esses mandamentos aí eu tenho observado. Mas Jesus mexeu com o coração dele. Jesus, naquela hora, ele esquadrinhou o coração daquele homem e viu que ele podia estar até cumprindo os mandamentos, mas o seu coração estava na riqueza. Ele estava confiando ainda naquilo que ele tinha. E Jesus vai lá tocar naquilo ali que era difícil para ele deixar de confiar na sua riqueza. Ele achava que a sua riqueza poderia, talvez ele chegou ali perguntando: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, Ele talvez estivesse achando ali que poderia dar algum dinheiro, comprar, alguma coisa, mas Jesus deu uma resposta totalmente diferente. Jesus falou que ele tinha que deixar, ao invés de ele fazer alguma coisa, para adquirir a salvação, a vida eterna. Jesus falou: você tem que se desfazer desse desejo, dessa apegação que você tem com a riqueza. Distribui, faz caridade, Faz caridade.
depois vem e segue. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve isso, ficou muito triste. E aí, os que ouviram, irmãos, começaram a questionar Jesus. E Jesus disse assim: é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aleluia. Então é uma coisa difícil, né? Que Jesus falou ali, difícil de se entender. Imagina, irmão, passar um camelo no fundo de uma agulha, né? E isso ser mais fácil do que entrar um rico no reino de Deus. Aí os discípulos perguntam: sendo assim, quem pode se salvar? Né? E aí vem a resposta de Jesus, que diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E eu quero trazer, irmãos, uma palavra sobre esse versículo 27, que diz assim: as coisas que são impossíveis, né, aos homens são possíveis para Deus. Eu estava conversando com um irmão certo dia aí. Um dia eu falei, conversando com a minha esposa, eu falei: ó, no nosso meio está cheio de agente de Satanás, pessoas que a gente pensa que trabalha para o reino crescer, mas pessoas que estão ali em nosso meio para querer matar a nossa fé, né? Para as pessoas que querem atrapalhar o reino de Deus. Não são servos de Deus, são agentes de Satanás que estão trabalhando para o reino das trevas. E eu conversando com um irmão um certo dia aí, e eu estava todo alegre, irmão, saí de casa todo feliz, né? Meditando na palavra de Deus, né? E eu comecei a falar com ele, eu puxei um assunto assim, sobre aquela João 14, né? Que diz assim: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estará vós também. Né? Aí eu comecei a falar sobre o arrebatamento, e ele ouvindo, e quando eu disse assim, Jesus, eu disse assim, a raiva que o inimigo tem de nós, é que Jesus disse que ao que vencer, né, farei assentar no meu trono, como assim eu venci e sentei no trono do meu Pai. Ele falou assim: isso é espiritual, irmão. Eu, por quê, né? Eu estava todo feliz falando da passagem, e ele veio: isso é espiritual, isso não é literal, não. Eu falei: por quê? Explica aí. E ele falou assim: como é que pode tanta gente vai sentar no trono de Deus? E aquilo me entristeceu, irmão. Me entristeceu, e eu estava tão feliz com a palavra de Deus. E eu falei outras coisas sobre o arrebatamento, e ele dizendo: isso é espiritual também. E eu disse: Senhor, não me deixa ficar triste assim, não deixa a minha fé morrer, porque eu creio dessa forma. E Deus colocou esse versículo na minha mente, e diz assim: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aleluia! Aí eu chamei ele assim: olha, tu acha que não pode eu sentar no trono com Jesus, tu sentar depois o irmão sentar, porque é muita gente? Eu disse: sim, irmão, assim haja tempo, né? Aí ele falou: e aquela passagem também que Jesus vai servir nós, né, a Santa Ceia, e como é que Jesus vai servir tanta gente? Quantos irmãos já foram para o céu? Quantos irmãos ainda não vão? E eu disse: as coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Verdade. Ele ficou assim espantado. E eu disse: é espiritual também, irmão? Aí ele falou: irmão, tem coisa que não dá para entender, né? Então eu falei: então entenda pela fé, irmão. Ele não conseguiu entrar na minha cabeça como é que tanta gente. Jesus falou: o que vencer vai sentar no meu trono. Irmão, às vezes as pessoas são agentes de Satanás, quer matar a minha e a tua fé. Quer dizer que a forma que a gente crê
na palavra de Deus está errada, mas a Bíblia, ela dá uma explicação para tudo. Se não tivesse esse versículo, irmão, ele teria me convencido de que realmente não era literal o que Jesus estava falando. Mas Jesus falou as coisas que o homem pensa que é impossível, é possível para Deus. Então a gente não pode deixar de crer, né? A gente não pode deixar de crer, porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Glória a Deus. As coisas que não se vê, irmãos, a gente não sabe, não tem aquela, assim, não viu se existe ou não, mas a gente crê pela fé. A gente tem certeza que existe pela fé. Por exemplo, quem já viu Deus aqui, né? Ninguém que está aqui conseguiu ver Deus, mas a gente crê, aleluia, pela fé, a gente crê que Ele existe. Glória a Deus, pela fé, aleluia, a gente crê que um dia vamos chegar diante de Deus e vamos, aleluia, receber o nosso galardão. Isso é fé, irmãos, firme fundamento das coisas que não se vê. Aleluia. É uma coisa firmada. Paulo está dizendo ali, Paulo não é o autor aos Hebreus, né? Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele está explicando que há um fundamento, aleluia, para você acreditar naquilo que você não viu. É a fé. E há uma certeza naquilo que a gente espera. Aleluia. Isso se chama fé, irmãos. E a gente tem que ter essa certeza. Mas o inimigo, irmão, ele tem trabalhado nessa área para que eu e você não venha mais ter fé. Quantos irmãos que pregam, né, a Bíblia toda, mas não acredita mais no arrebatamento, não acredita mais que Jesus vai voltar. Aleluia. Essa palavra, irmão, vem nos alertar que a gente tem que permanecer crendo. Aconteça o que acontecer. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé na terra? Aleluia! Se eu e você não tiver fé, irmãos, não vamos vencer. Glória a Deus. Porque Hebreus também, capítulo 6, vamos ver, conferir se é mesmo, 6 e 11. Se a gente não tiver fé, não vamos conseguir vencer. Porque é isso que o inimigo quer: destruir, matar a minha e a tua fé. Por isso ele tem levantado, irmão, até no meio dos cristãos, muitos que querem destruir a minha e a tua fé. Glória a Deus. Eu acho que acho que não é 6 e 11, né? Glória seja dada no nome do Senhor. É onde fala que aquele que se aproxima de Deus, né, é preciso crer que Ele existe, porque sem fé, né, é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Então, a gente não pode, irmãos, deixar de ter fé. Porque sem fé, irmãos, você não pode agradar a Deus. Aleluia. Sem fé eu não posso, aleluia, agradar a Deus. Glória a Deus. Sem fé a gente não pode chegar diante de Deus. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não é 6 e 11, irmãos. É 11 e 6, né? Eu troquei o 11 e 6. Lê aí, irmão, por favor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então 11 e 6, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Jesus falou assim: quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? Né? Se não tiver, irmãos, quem vai agradar a Deus? Verdade. Se não tiver fé na terra, quem
vai agradar a Deus. E quem é que vai entrar no reino de Deus, senão aquele que o agrada? Aleluia. Aquele que crê que Ele existe. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé, a gente tem que ter essa fé, né, nas coisas que a gente não viu. Aleluia. A gente amar, irmãos, alguém, né, amar um Deus que a gente não vê. Hoje o irmão está na escolinha, ele trouxe aquele versículo: bem-aventurado é aqueles que não viu e creu, né? Eu não vi a Deus, mas eu tenho fé que Ele existe. Aleluia. Eu não vi a Deus, mas eu espero um dia encontrar com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 1 e 37, né, que nada é impossível para Deus. Aleluia. Então, irmão, às vezes as pessoas querem nos explicar, né? As pessoas querem fazer a gente acreditar de outra forma na Bíblia. As pessoas querem dizer que tudo, que as coisas que Deus falou ali não era literal, né? E as pessoas começam a trazer explicações, irmãos, que muitas vezes, se você não tiver firmado, não tiver uma base sólida na palavra, ele te convence e você fica aí sendo levado por qualquer vento de doutrina. Aí as pessoas dizem: o teólogo fulano e tal, ele interpretou que era assim, mas o teólogo não é Deus, irmãos. Eu gosto de estudar sobre apologética, porque ela defende, né, muito a palavra de Deus, a defesa da fé. Porque muitas vezes, irmão, tem coisas na Bíblia hoje que, se você vai conversar com alguém, as pessoas querem dizer que não é assim, né? Irmão, você está crendo errado, isso é coisas dos antigos, isso é coisas que interpretaram assim, irmão. Mas a Bíblia está dizendo, esse versículo aqui mesmo que eu li, né? Quem se aproxima de Deus é preciso crer que Ele existe. Tem pessoas que falam que Deus não existe, mas a Bíblia está dizendo que Deus existe. A Bíblia está dizendo que precisamos crer que Ele existe. E agora, irmão, as pessoas começam a confrontar, a bater de frente com o que está escrito na Bíblia, e eles trazem, né, umas explicações que é capaz de convencer, de nos convencer. E se a gente não tiver base bíblica, né, não tiver alicerçado na palavra, a gente é levado por qualquer vento que aparece, irmão. Verdade, aleluia. Mas a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele jovem, ele ouviu, e ouviu do próprio Jesus, irmãos, mas ele não teve fé, ele não acreditou. Aleluia. Imagina, irmãos, se Abraão, né, ele deu o seu próprio filho, né? Ele teve tanta fé que ele abriu mão do seu próprio filho, aleluia, por ouvir a palavra de Deus, né? E aquele jovem não quis abrir mão da sua riqueza. Então Abraão alcançou galardão, alcançou a salvação, porque ele abriu mão, irmão, ele teve fé, ele acreditou na palavra de Deus, né? Ele acreditou e foi para uma terra que Deus iria mostrar. E ele acreditou naquilo que Deus ia mostrar ainda, né? A certeza das coisas que não se vê. Ele não viu a terra. Deus falou assim para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, naquele momento, ele não viu a terra, mas ele tinha certeza das coisas que ele não via, né? E ele acreditava num Deus que ele não via. Ele tinha certeza, tinha uma esperança, aleluia, de um dia chegar na terra que Deus tinha prometido.
Imagina, irmão, você está ali com a sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa. Você mora em um bairro ali onde todo mundo lhe conhece, todo mundo se ajuda, né? Você mora em um bairro onde você está acomodado ali naquela situação, porque quando você tem a família, né, ao seu lado, muitas vezes ela ajuda de uma forma, está faltando uma coisa ali. Quando eu estava na casa do meu pai mesmo, o que faltava, o meu pai, ele fazia de tudo para qualquer um do filho dele ter aquilo que não tem necessidade. Ele corria atrás de uma coisa, de outra, para suprir a nossa necessidade. Então, a gente tinha aquela segurança, irmão. A gente estava na terra dos nossos pais, né? E tinha ali uma segurança de... assim, se faltar, eu corro ali no meu pai e peço ele dar um jeito. Então era confortável para nós. Talvez Abraão estava nessa situação. Aí chega um Deus que ele não vê, né? E diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Primeira coisa, ele não viu Deus, mas ele creu, né? Ele creu que ali ele estava ouvindo a voz do Senhor. Segunda coisa, Deus falou assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão poderia dizer assim: eu sei onde é essa terra, eu não vou não, aqui está muito bom. Mas ele tinha certeza de uma coisa que ele não estava vendo, mas ele teve a certeza naquele momento que Deus ia mostrar, né? Se Abraão fosse pensar, irmão, com a nossa mente humana, ele ia dizer: isso é impossível. Eu saí, vou morrer no deserto, né? Quando a gente tem um lugar para ir assim, irmão, se Deus hoje mandar a gente ir para um lugar que vai atravessar algo, por exemplo, um mar, né, bravio, a gente vai dizer assim: eu vou morrer ali. Mas se Deus mandou, irmão, ele está se responsabilizando. Ele estava se responsabilizando por todo o caminho de Abraão. Ele jamais ia deixar ele perecer. Porque a ordem não foi um pedido de Abraão, foi uma ordem de Deus. Foi um mandato de Deus, um chamado de Deus. Então, quando Deus faz algo na minha e na tua vida, ele se responsabiliza por aonde, aleluia, nós vamos passar. Aleluia! Se Deus, aleluia, nos enviou para esse lugar, irmãos, Deus, ele está se responsabilizando de fazer aquilo que é impossível para nós, né? Nesse momento ele está trabalhando, aleluia, para fazer acontecer aquilo que nós não podemos fazer acontecer. Hoje, irmãos, eu encontrei duas pessoas, né? E várias vezes eu encontro essas pessoas e elas falam assim: irmão, hoje eu vou lá, né? Eu estou me preparando, eu preciso. Hoje eu vou lá atuar com você, eu preciso, faz muito tempo que eu não vou. E Deus fala no meu coração: não fala nada. A minha vontade é que eles viessem, mas isso é impossível para mim. Eu não posso chegar lá e dizer assim: vamos, e arrastar, né? Mas Deus coloca no meu coração: eu vou me encarregar de fazer. Glória a Deus. Aleluia. E Deus fala assim: eu mandei você ir, né? Eu mandei você ir, faça o que eu mandei. Fica na posição. Glória a Deus. Porque isso é coisas que eu posso fazer. Você não pode, mas eu posso. Porque, irmão, a gente já pregou, a gente já mostrou a verdade, a gente já foi, já chamou, a gente disse: olha, assim, a Bíblia fala assim, assim, mas as pessoas, né, prometem e não vêm. Prometem e não chega. O que é isso? O que é isso? É nossa falha? Não, irmão. É que só Deus pode fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem opera em mim, em qualquer um, tanto o querer
quanto efetuar, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele batalha contra a carne, né? Então há uma guerra na vida dessas pessoas. O Espírito está trabalhando para que essas pessoas vá buscar o Senhor, assim como trabalha também na nossa vida. Mas a carne, irmãos, muitas vezes ela também batalha contra o Espírito, para que eu e você fique em casa. O nosso irmão falou, né, uma noite dessa, né, o corpo pedia para estar em casa, mas a guerra foi vencida pelo Espírito. Aleluia. Então é coisa impossível, né? Porque por nós mesmos, irmão, a gente não consegue chegar aqui. Por nós mesmos a gente não sai nem de casa, porque o nosso corpo, a nossa carne, ela é ruim, ela não presta, ela se inclina para o não, para dizer não para Deus. Depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, a nossa carne, ela herdou essa tendência de dizer não para Deus. O pecado, ele corrompeu. Isso só vai, irmãos, ser corrigido quando acontecer o arrebatamento da igreja do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 por diante, fala que esse corpo vai se revestir de incorruptibilidade, né? E de imortalidade. Aí vai ser corrigido essa tendência, essa vontade que a carne tem de nos levar para a corrupção, para, aleluia, a perdição. Mas enquanto isso, o Espírito, a Bíblia diz, aleluia, que o Espírito, ele está guerreando contra a carne. O Espírito Santo do Senhor, ele está, né, fazendo com que a carne não venha reinar em nós. E a Bíblia diz assim que ele trabalha, ele guerreia para que eu e você não façamos o que nós queremos. Aleluia! Ele guerreia para que eu e você não venhamos fazer o que nós queremos. Porque imagina, irmão, se a gente fosse, aleluia, fazer o que nós queremos. Imagina aonde a gente estava hoje, nesse frio, né? Verdade, Jesus. Então, se eu e você chegou aqui, irmão, não foi, né? Não é mérito meu, não é mérito seu, né? Aleluia. Se eu e você chegou aqui, é porque o Espírito guerreou, né? E venceu a batalha. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele guerreou e venceu a batalha. Aleluia. Havia uma guerra dentro de nós. Aleluia. E essa guerra, irmão, é da carne, né? E do Espírito. Porque a carne, ela quer que eu e você fique em casa. Aleluia. A carne, ela quer que eu e você se deite nesse frio e vá dormir. É um conforto, né? É uma situação que ela fala assim, fica aqui, vai fazer bem. Mas o Espírito está lá chamando, não vai porque você precisa. Aleluia. Vai para a igreja porque você precisa. Aleluia. Vai para a igreja porque, aleluia, você só vai vencer, aleluia, e se você for. Vai orar porque você precisa, vai ler a Bíblia porque você precisa. Isso não é só para vir para a igreja não, irmão. É quando a gente está em casa, às vezes a gente quer botar um filme bom, né? Pegar uma pipoca, pegar um chocolate quente. Imagina, irmão. A nossa carne quer isso. Verdade, Jesus. E aí a gente fica, né, sem disposição para nada, para fazer nada. E queremos fazer. Aí a Bíblia diz assim, o Espírito guerreia, né, para que você não faça o que você quer. Mas a gente quer
se enfiar naquilo que não agrada a Deus. A Bíblia diz assim que todos pecaram, né? E separados estão da glória de Deus. Aí imagina, irmão, se a gente ficasse separado para sempre da glória de Deus. Aí a coisa fica difícil. Mas a fé, irmãos, ela é a certeza das coisas que não se vê. Aleluia. É o fim e fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. A gente espera o que, irmãos? O arrebatamento da igreja do Senhor. Aleluia. Mas alguém diz assim, mas como assim? Será que vai acontecer mesmo? Mas a gente tem fé. Diziam isso também para Noé. Será que vai chover, Noé? Vai alagar esse lugar todo aí? É muita coisa, Noé, para alagar o mundo todo, é muita coisa. É o que muitos dizem hoje. É muita gente para sentar no trono com Cristo. É muita gente para Cristo servir a Santa Ceia lá no céu, irmão. Aí a Bíblia vem e responde: as coisas que são impossíveis para o homem, é possível para Deus. Deus, aleluia. As coisas que são impossíveis para o homem, ela é possível para Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Noé construía a sua arca ali, obedecendo o que Deus mandou. Por quê, irmão? Porque ele tinha certeza das coisas que ele esperava, do dilúvio. Ele tinha um fundamento, aleluia, das coisas que ele não tinha ainda visto, que era a fé. Ele tinha fé no Deus que falou com ele. Talvez a sua mulher ou sua nora ali, seus filhos tenham questionado, mas pai, né? Mas será que foi Deus mesmo que falou com o Senhor? Imagine, irmãos. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que é verdade? Será que vai chover até cobrir tudo? E será que esse barco aqui vai suportar o animal? Vai ficar 40 dias e 40 noites? E a gente não vai morrer não? Né, irmão? É que são dúvidas. Mas ele tinha fé. Por isso que ele continuou. Hoje, irmão, se você for olhar para o cenário que estamos vivendo, né? Nada nos ajuda, tudo é negativo para que a gente não creia. Tudo nos impulsiona para não acreditar, né? Na promessa de Deus. Mas nós temos a palavra que diz que nos últimos tempos as coisas seriam piores, né? O amor esfriaria, né? As coisas aconteceriam com mais frequência, os sinais apareceriam. Isso nos impulsiona a acreditar, aleluia, que precisamos ter uma fé sólida, firmada, uma certeza, aleluia, naquilo que a gente ainda não viu, naquilo que a gente ainda estamos esperando. Aleluia, somente o homem espiritual compreende isso, irmão. Eu estava falando com o irmão hoje, esse assunto que nós estamos debatendo aqui na escolinha, irmãos, você não vê em religião nenhuma aí debater, você não vê em religião nenhuma tratar sobre isso aqui, somente o cristianismo protestante que trata, que entra nesse mérito, nessa área, dessa situação, aleluia, porque é exclusividade nossa, exclusividade da igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Senhor. Aleluia! Se você for no testemunho de Jeová, ele está debatendo outra coisa totalmente diferente. Se você for no catolicismo, eles estão debatendo outras coisas totalmente diferentes. Se você for no candomblé, eles estão debatendo coisas diferentes. Mas nós que somos crentes, protestantes, nós estamos debatendo acerca de uma preparação para
a nossa salvação, acerca das vontades, dos desejos do nosso coração, acerca das decisões que devemos tomar para não cairmos na perdição. Somente o cristianismo, irmão, debate sobre isso, porque o mundo, ele fala assim, são o meu corpo, é as minhas regras, eu faço o que quero, eu vou para onde quero, eu ando por onde eu quero, eu pratico as coisas da forma que eu quero, eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, irmão. Mas o cristão, aleluia, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo é quem opera em vós, tanto querer quanto o efetuar. Então, eu e você, irmão, não temos autoridade para fazer o que a gente quer. A gente tem livre-arbítrio. Se a gente quiser hoje sair da presença de Deus e praticar as coisas horrendas na presença, né, que desagrada a Deus, a gente tem toda liberdade de decidir isso, mas a gente não pode decidir, né, das consequências que vêm sobre nossa vida. Aleluia. Então nós somos livres, aleluia, mas somos tão livres, aleluia, que decidimos ficar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, decidimos, aleluia, fazer, aleluia, aquilo que agrada ao Senhor. Por isso que a gente entra, irmão, em debate sobre essas coisas, sobre as atitudes que devemos tomar, sobre as vontades que surgem em nosso coração. Por isso que a gente tenta, aleluia, estudar a Bíblia da maneira que ela é, aleluia, que, aleluia, venha agradar a Deus, não que venha agradar a nós, não que venha agradar a nossa carne, porque, aleluia, o que agrada a nossa carne, irmãos, é uma vida de pecado sem julgamento. Glória! Né? Uma vida de pecado sem julgamento. Eu faço o que quero e ninguém pode julgar, ninguém pode dizer que eu estou errado, ninguém pode dizer, aleluia, que eu, aleluia, não vou para o céu. Irmão, quem vai para o céu é aquele que faz a vontade do Senhor. Verdade, Deus, aleluia. E Jesus disse assim, examinai as Escrituras, aleluia, porque são elas que testificam de mim, e cuidai ter nela o caminho para a salvação. Não há outro caminho, aleluia, para a salvação a não ser através das Escrituras, irmão. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Aleluia! Aleluia! Só há um caminho. Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega, aleluia, ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Ninguém vai, irmãos, ao Pai. E o Pai está no céu. Ninguém vai chegar no céu se não for por Jesus. Ninguém vai alcançar as mansões celestiais se não for por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui, irmão, dizendo que a fé não pode morrer. Aleluia. Quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Será que ele achará fé no meu e no teu coração? Oh, glória a Deus, aleluia! Se Martinho Lutero ele tivesse ficado, né, acreditando no que o Papa falava, acreditando no que os padres falavam, né, e não tivesse visto aquele versículo de que a fé, de que a salvação vem pela fé, né, não teria acontecido a reforma. Se Martinho Lutero ficasse, né, inércio a aquela situação, ele não teria feito a reforma, né? E a gente hoje acreditaria que poderíamos, como aquele jovem rico, poderíamos pagar para adquirir um lugarzinho no céu. Mas não. A Bíblia diz que a fé, a salvação vem pela fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Glória a Deus. E nessa noite, irmãos, a salvação, ela só vem se eu e você tiver fé. Aleluia, eu creio. Porque sem fé a gente não agrada ao Senhor. E quem não agrada ao Senhor, irmãos, não vai entrar no reino de Deus. Né? Quem não agrada ao Senhor, não vai entrar no reino de Deus. Imagina, o homem fez, cumpria os mandamentos, mas ele não teve fé. Por isso não agradou ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Estou feliz porque o nosso irmão chegou aqui, né, nessa noite. Eu encontrei ele ali, ele falou,
hoje eu vou lá, irmão, né? E eu disse assim, é difícil, irmão, porque tantas vezes eu vou, irmão, né? Mas é como eu falei, não é ele, né? A carne dele pede para ele ficar longe do Senhor. Mas o Espírito Santo hoje operou em seu coração e ele chegou aqui nessa noite. Glória! Né? O Espírito Santo, né, colocou em sua mente, vai lá, porque eu tenho uma palavra no teu coração. E a palavra, irmãos, que Deus tem para ti hoje é: tenha fé. Aleluia. Acredite no Senhor que Ele pode mudar a sua vida. Porque o homem lá fora, ele trabalha para nos destruir. Ele trabalha para querer ver eu e você jogado na sarjeta, jogado na rua, jogado, né, na perdição, na prostituição, nas drogas. O homem quer isso, até mesmo a nossa carne deseja, né, praticar atos que venham nos levar a isso. Mas a vontade de Deus é que eu e você esteja na presença dele. E Ele te trouxe nesta noite aqui porque Ele ainda tem, aleluia, algo para a tua vida, ainda tem um projeto para a sua vida. E Ele manda te dizer que você não vai morrer em Lodebar, né? Você não vai morrer em Lodebar. Muitos ainda vão ver uma transformação. Muitos, aleluia, estão dizendo assim, o nosso irmão acabou de falar aqui, né? Aquele que você vê na rua que não dá nada por ele, né? É isso aí que Deus quer. É isso aí que Deus, aleluia, quer mudar a história. Para mostrar que Ele é Deus de mudança. Para mostrar que Ele é Deus que chama e capacita, irmão. Aleluia! Porque eu, irmão, eu não fazia nada. Eu não falava nada. Eu passava pelas pessoas, irmão. Eu baixava a cabeça. Não queria falar com ninguém. Eu era um jovem que queria viver, né? Eu jogava futebol, né? E vinha para casa. Quando chegava em casa, eu não queria ver mais ninguém. A minha diversão só era essa: jogar futebol e voltar para casa. E um dia eu tive um encontro com o Senhor. O Senhor disse assim: eu vou te tirar dessa situação. Só Ele sabe o que eu passava, irmão. Só Ele sabe o que eu fazia da minha vida. E Ele disse: eu vou te tirar daí e vou te colocar em lugar de príncipe. E Ele fez. Muitos ficou espantados e disse: como é que pode? O irmão, ele não falava com ninguém. Ele vivia cabeça baixa. Era tímido, fechado demais. E agora chega na igreja, fala à vontade, fala com um, fala com outro. Porque quando eu me converti, irmãos, hoje a gente, né, irmão, vai relaxando, porque o amor vai esfriando. Mas isso é nossa culpa. Mas quando eu estava ali no primeiro amor, né, naquele gás ali que eu me converti, eu não ficava em casa, não. Era todo dia em culto, todo dia fazendo culto na rua, batendo na casa dos outros, chamando para ir para a igreja, né, buscando um e a outro. Hoje, irmão, é mais difícil, porque a gente vai, né, criando ali, vai tendo uma família, a gente tem que dar mais atenção, a gente tem que mudar o nosso jeito. Mas eu era assim, irmãos, atrevido. Eu ia buscar, eu ia lá atrás, eu não podia ver alguém, aleluia, que estivesse assim distante de Deus, que eu ia bater na porta e pregar a palavra do Senhor. Levei muita porta na cara ali, bateram a porta na minha cara, me botaram para fora, né? Alguém já tentou acabar o culto ali na rua, alguém já quis chamar a polícia, e eu, né, não desistia. Glória seja dada no nome do Senhor. Então, irmãos, Deus, irmãos, tem algo ainda na sua vida e Ele vai fazer. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu quero deixar, irmão, esse versículo, Lucas, para o nosso irmão que completou idade nova, né? Lucas 18 e o 27, é onde eu fiz a leitura da palavra do Senhor, né? Aleluia! Para a meditação do nosso irmão, em nome daqui de toda a igreja, né? Deixar esse versículo para a meditação do nosso irmão, também da sua esposa, né? Que Deus
Ele mandou vocês para cá, irmãos, é porque as coisas que são impossíveis, que vocês não vão poder fazer, Deus vai fazer. Amém, irmãos? Que possa meditar neste versículo. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu quero aqui, irmãos, entregar, né, uma lembrança para o nosso irmão. Pode trazer ele para em nome da igreja aqui do ponto final. É algo simples, irmão, não é uma coisa de grande valor material, mas é um símbolo, né, de que nós amamos o nosso irmão, o casal, e dizer em nome da igreja que vocês são um exemplo, né, para nós. Muitas vezes eu fico pensando, né, é um casal tão unido, né, a irmã sempre está com ele na igreja. É porque a gente vê hoje aí, irmão, é difícil, né? As pessoas às vezes, o marido vai, mas a esposa não vai, né? A esposa vai, o marido não vai. Mas eu fico olhando isso, né? A irmã sempre está com o nosso irmão. Isso é muito bonito, irmãos. As pessoas ficam olhando, né? Na rua e falam, são um casal unido. Isso é difícil ver, até mesmo na igreja, imagina, né? No mundo, né? Mas eu quero entregar, irmão, em nome de todos aqui e dizer que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua esposa, da sua família, e dizer que aquilo que é impossível para você fazer é possível para Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.